Pai querido, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa maravilhosa segunda-feira, meu Deus, no dia 30 de setembro. Meu Deus, não tinha melhor dia para terminar, meu Pai, o mês. Meu Deus, eu creio que enquanto muitos estão, meu Deus, desesperados, aflitos, estão cansados, abatidos, frustrados, porque esperam muitas coisas, pedem muitas coisas, meu Deus, mas muitas vezes não entende, meu Pai, que não será por força nem, meu Deus, por violência. A nossa luta não é contra carne nem sangue, meu Deus, mas é contra os principados, as potestades, e tudo será pelo poder do Espírito. Meu Deus, que cada um, meu Pai, receba, meu Deus, essa vida, essa esperança, e creia, meu Deus, que tudo que nós estamos passando e vivendo, meu Pai, não será desperdiçado, nenhum cesto será jogado fora, nenhum pedaço, meu Pai, será, meu Deus, enterrado. O Senhor guarda tudo, meu Deus. Então o Senhor usa, meu Deus, as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas frustrações, muitas vezes, meu Deus, até um fracasso momentâneo. Mas quando nós entendemos, meu Pai, nós vivemos como Paulo. Meu Deus, é apedrejado ali, é preso ali, é picado por uma cobra ali, e tudo ele fala: eu sou um prisioneiro de Cristo, ninguém pode me prender, porque eu já decidi que quem determina a minha vida é Cristo, e eu vou confiar, meu Deus, que até, meu Deus, as dificuldades, as aflições, meu Pai, no dia de hoje, faz parte de um plano maior. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada um, meu Deus, aqueles que chegaram, aqueles que estão chegando, meu Pai, aqueles que estão pela transmissão. Receba vida, receba alegria, receba esperança no seu coração. O Senhor tem muitas coisas com você, o plano ainda está de pé, Ele já te escolheu e vai ser você. Tenha isso dentro de você, que isso venha queimar, as palavras venham queimar no seu coração, que desde o ventre da sua mãe Ele já te escolheu. Desde quando você era um embrião, todos os dias já foram escritos. Tudo, meu Deus, eu creio que o Senhor, meu Pai, já sabe o final antes do nosso início. E eu creio nisso. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor tem todo o poder, e o Senhor sabe de tudo. O Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o princípio e o fim, meu Deus, e eu creio nisso, e quero, meu Deus, pedir neste momento, que todo espírito que se levantou, eu quero ordenar que todo demônio que se levantou, para abater, para colocar esse cansaço, esse desânimo, essa tristeza, eu quero ordenar agora, você que foi atacado, você que está sendo colocado por baixo, por cauda, você que está sendo escravizado, todo espírito que vem tomando o seu coração, eu quero ordenar agora, maldito do inferno, você que lançou setas, palavras, pensamentos, sentimentos, vozes, espírito imundo, você que entrou por obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias contra esta vida, contra esta família, na empresa desta pessoa, eu quero ordenar agora todo laço, toda armadilha contra a tua vida, toda tristeza, todo desânimo, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, coloque a mão na sua cabeça e diga: saia em nome do Senhor Jesus, saia e saia em nome do Senhor Jesus. Receba alegria. Veja o Senhor confortando o seu coração, veja o Senhor te alegrando, veja toda essa carga que você levava sendo tirada, veja a alegria, veja o ânimo, veja a força sendo colocado no cansaço, naquele cansado, naquele oprimido, naquele abatido. Receba a vida neste momento. Receba a vida dada pelo Espírito Santo neste momento.
Vejo o Senhor te levantando, vejo o Senhor te endireitando, vejo o Senhor te elevando, vejo o Senhor te animando, vejo o Senhor levantando os seus ombros, levantando a sua cabeça, vejo o Senhor levantando o seu olhar, vejo o Senhor mudando muitas coisas pela fé. Pela fé já enxergue, já nesse início dessa reunião. Porque aqui hoje nós sempre falamos e vamos novamente falar sobre fé. Eu quero que já nesse início dessa reunião você pela fé já enxergue, já visualize a porta que você precisa que seja aberta neste dia. Você já veja, você já enxergue pela fé essa porta aberta. Esse cliente fechando o contrato com você. Você tendo a sua carteira de trabalho assinada. Você sustentando em uma área que parecia até impossível você ser esse mantenedor, ser esse Eliaquim. Já enxergue neste momento, você sustentando e sendo um dos maiores, para não dizer o maior mantenedor da obra de Deus. Você sustentando, comprando templos, você pagando aluguéis, você comprando automóveis, você entregando carretas de cesta básica, você pagando as contas de luz, água, IPTU, energia, o Senhor te usando para grandes feitos, grandes projetos, e você tendo a visão, a consciência, a materialização, a concretização dos seus sonhos. Eu creio, meu Deus, eu creio em respostas, eu creio, meu Deus, como nós vamos falar, meu Pai, já agora, Senhor, a fé é a moeda do céu, e o Senhor não responde perguntas, o Senhor responde respostas. Então, dê neste momento, nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, uma resposta de fé. Dê uma resposta de fé, uma fé corajosa, crendo que é com você. Sim, coloca a mão no seu peito e fala assim: é comigo, é o Senhor está falando comigo, eu fui o escolhido para esse projeto, e os meus projetos, os planos que o Senhor tem para mim, são planos extraordinários, muito além do ordinário, são planos sobrenaturais, muito além do natural, para a glória de Deus. Eu entrego, meu Deus, essa reunião em tuas mãos. Que seja o Senhor fazendo, realizando, que seja o Senhor conduzindo a cada um de nós. Meu Deus, eu peço que o Senhor conduza a cada um de nós. Não deixe ninguém, meu Deus, sair do mesmo jeito que entrou. Mas que saia, meu Deus, no mínimo, 10 vezes mais abençoados. E com as respostas que vieram buscar. O Senhor, meu Pai, não está ligado a uma data, o Senhor não está ligado a um mês, o Senhor não está ligado a uma hora. O Senhor está ligado à fé. E que possamos sim, meu Deus, mexer no mundo espiritual e ter respostas nesta segunda-feira. Eu agradeço ao Senhor, eu te amo, eu te agradeço. E peço, meu Pai, que o Senhor conduza toda esta reunião, que seja uma reunião de glórias, uma reunião de revelações, uma reunião, meu Pai, de uma renovação na mente, uma reunião, meu Pai, que venha derramar, meu Pai, um vinho novo, que hoje, meu Pai, seja um vinho novo, que venha renovar, que venha avivar, que venha levantar a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu te amo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu sou mais que vencedor. Eu estou no melhor lugar. O melhor lugar que Deus separou para mim. Porque se você não ocupa esse lugar, não é o melhor lugar. Então o melhor lugar é o lugar que Ele separou para você. E sempre o lugar que Ele separou se torna o melhor lugar. Repita comigo: eu bebo da palavra profética para 2024.
a unção de Josué, a unção do impossível, a unção de restauração está na minha vida e eu já estou vivendo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E já o título do culto já é a declaração profética que eu acabei de fazer. Pare de duvidar e creia. Quando você crê, você se torna uma pessoa poderosa, você se torna uma pessoa invencível. Simplesmente quando você acredita em algo simples, profundo, que muda as nossas vidas. Deus me escolheu, Deus, desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha planos para mim. Repita comigo, desde o ventre da minha mãe, eu fui escolhido por Deus. Continue. E quando eu era um embrião, Deus já tinha escrito toda a minha história. Isso muda tudo quando você acredita. A fé é moeda de troca do céu. Repita comigo, Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Vamos encerrar muito bem o nosso mês de setembro, levantando e nos posicionando em fé, com decisões, crendo, vivendo, acreditando, possuindo em tudo aquilo que foi liberado para nós. O Espírito Santo nos chama para sermos pessoas poderosas. Em 1 Coríntios 14, 10 diz, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E a voz que você ouvir é a voz que vai determinar o rumo da sua vida. É a voz que vai determinar o seu destino. Portanto, em qual voz você está ouvindo e qual voz você vai decidir acreditar? Nós temos diversos exemplos na Bíblia. De pessoas que ouviram vozes erradas e pessoas que ouviram vozes certas. E é muito interessante que, hoje ainda, uma palavra que a bispa trouxe no programa, e para mim foi muito forte, eu acredito que quem viu sabe do que eu estou falando. Primeiro eu vou começar de trás para frente, porque eu preciso falar essa palavra. Ageu 2:23, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Saltiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho, repita comigo, escolhido. O ponto é, eu fui escolhido. Eu não caí de gaiato aqui, não é sorte. Não simplesmente você tem um projeto de Deus e ponto. Deus tem um projeto com você e ponto. Deus quer usar você e ponto. E é isso que você precisa acreditar. A primeira certeza é a sua salvação, a segunda certeza é a sua identidade. Quando você não tem uma identidade estabelecida, você duvida, você se sabota. Você acredita que você não é capaz. Você acredita naquilo que os seus pais disseram para você. Você acredita em pessoas que tinham figura de autoridade, falaram para você, te corrigiram, não souberam falar, ou até mesmo te colocaram para baixo, ou situações que você trouxe para a sua vida, que deformou a sua identidade. Mas você foi escolhido. E quando você é escolhido, você não mais vai viver por uma voz de intimidação. Uma voz que vai te fazer duvidar. Uma voz que vai destruir os projetos que Deus tem com você. Fala, repita comigo, eu nunca mais vou acreditar em vozes mentirosas. Como eu identifico uma voz mentirosa? Uma voz que te coloca para baixo. Uma voz que mexe com a sua identidade. Uma voz que diz que você não é capaz. Uma voz que diz que você não vai ter nada esse ano. Uma voz que diz que a sua empresa não vai virar nada, que o seu casamento não vai virar nada.
Uma voz que diz que nunca você vai passar desse teto, que você não vai ser um bom pai, uma boa mãe, um filho excepcional, um líder. Uma voz que diz que o seu ministério é ficar quietinho na cadeira escondido. Uma voz que diz que não tem problema, eu vim somente buscar para mim mesmo e acabou. Não, você foi chamado para transbordar, você foi chamado para derramar, você foi chamado para amar o próximo, e amor não é sentimento, amor é atitude. Todos os dias somos bombardeados com muitos tipos de vozes que tentam nos convencer de acreditar em mentiras. Zorobabel não foi essa pessoa. Zorobabel acreditou naquilo que Deus tinha com ele. Quando você pega em Zacarias 4, versículo 6 diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência. O que mais o ser humano, ele tenta é arrombar portas. Simplesmente porque não entende que tudo tem um tempo determinado. Não entende que se o Senhor te botou numa situação difícil, Ele te dá graça para superar esta situação difícil. E ao final, a glória de Deus vai ser maior. Que glória Deus terá se você não enfrentar a situação difícil? Se você não terminar o projeto que Ele colocou nas suas mãos? Se você desistir no meio do caminho, ou se você duvidar, ou se você questionar, ou se você até mesmo reclamar, você se sabotar, que glória Deus vai ter se você agir como todo mundo age? Se você não acreditar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha quantas palavras que nós vemos, o Senhor, Ele pegando o pequeno, pegando aquele incapaz, o desprezado, o rejeitado, e colocando assentado entre príncipes. Eu já falei aqui e volto a repetir, o que te desqualifica é o que te qualifica. Aquilo que te desqualifica, aquilo que te menospreza, aquilo que te diminui, é aquilo que Deus vai usar. Deus não tem como usar a sua qualidade. Porque senão você vai falar e você vai bater no peito, e a glória vai vir para você. Mas nós precisamos saber que o Senhor foi àquela cruz. Ele não negou a cruz. O problema de Jesus não era a cruz, quando Ele disse no Getsemane: afaste-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. O problema é que Ele nunca tinha se separado de Deus. E naquele momento Ele estava levando todo o pecado da humanidade. E a dor dele maior, ou melhor, a única dor, não era ser chicoteado, cuspido, ofendido, pregado numa cruz. É ele ficar um período longe de Deus. Porque um período longe de Deus vai recompensar uma vida eterna perto de Deus. Um período na dor, um período na cova, um período na fornalha, vai gerar um grande testemunho para a glória de Deus. Então, a questão é que nós temos medo de passar por esses períodos. E quando passamos, muitas vezes vem aquele instinto selvagem, aquele instinto animal, de querer rejeitar e sempre bater ferro e fogo, sempre dente por dente, olho por olho. E muitas vezes você tem que se colocar, quando você vê Absalão tomando Jerusalém e Davi saindo humilhado, um dos parentes de Saul vendo humilhando, jogando pedra, um dos soldados disse: deixa eu matar esse cão morto. Ele disse: o que tem com isso? Se Deus está me permitindo isso, é porque faz parte do processo. A reação das pessoas vai determinar, a sua reação vai determinar o seu futuro. A resposta que Davi deu
ao filho morto, depois de ele ter feito tudo, determinou um dos homens mais sábios e ricos que já pisou nessa terra. Um ventre de morte, mediante a sua resposta, pode gerar algo sobrenatural. Algo impossível. Então, quando nós entendemos isso, nós temos a certeza que eu tenho graça para passar e não vai ser por força e nem por violência. Vai ser pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é forte essa palavra? Gente, não vai ser por força nem por violência. Não é contra a carne nem sangue, é mais contra os principados. Não é com força, não, vai ser pelo Espírito, pela graça que o Senhor já deu a você. Você fala, eu sou capaz. E não será por força nem por violência, mas será pelo Espírito que já está em mim. Você já possui isso. Isso já é seu, isso já faz parte do seu DNA. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, já parou para pensar? Quantas pessoas pegam um problema e colocam muito maior do que Deus? E esquece que a montanha majestosa quem criou é Deus. Esquece quem criou Golias, quem fez Golias estar lá naquele dia foi Deus. É interessante que quando nós pegamos toda a trajetória de Elias, você vê que ele começa já liberando uma palavra de seca. Depois, por todo o período que ele passa, vai para o riacho, é sustentado pelos corvos, depois vai para a viúva de Sarepta, ali em Sidom. E quando ele está na casa daquela viúva, e depois de um tempo, a Bíblia diz que depois de um tempo, o filho dessa viúva tem uma doença, morre, a viúva questiona ele, e a resposta de Elias é aquele que sabe quem dá vida e quem dá morte. Mas por que o Senhor trouxe desgraça mais para essa viúva? Ele fez algo que não tinha nenhum sentido. Deitou 3 vezes em cima do menino, orou, e aquele menino foi ressuscitado. É ou não é? Que sentido faz isso? Por que esse processo? Por que eu devo fazer desse jeito? O que vai mudar a minha vida se eu fazer esse processo? O que vai mudar a minha vida se eu fazer desse jeito? Se eu fizer dessa maneira? Se eu cumprir esse protocolo? Eu simplesmente vou mostrar que eu confio em Deus. A Bíblia diz que Josué cumpriu tudo aquilo que Moisés direcionou. E é por isso que ele teve vitória. Ele cumpriu à risca tudo que foi direcionado. E quando nós temos a consciência de Deus, nós paramos de colocar o problema maior do que Deus. Eu paro de aumentar o problema. Eu simplesmente tenho uma visão como de Davi. Se o Senhor me deu vitória com o leão, com o urso, vai me dar vitória com esse incircunciso. Acabou. Eu não preciso de espada, eu não preciso de armadura, eu simplesmente preciso de fé. Acreditando que quem tem aliança sou eu. Acreditando que é o Senhor que vai me dar a vitória. Acreditando que quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é essa montanha majestosa? Diante de Zorobabel, fala o seu nome. Diante de Fernando, fala o seu nome, vai pela fé. Diante de Zorobabel, diante de Fernando, você se tornará uma planície. Qual é a montanha majestosa? Fala qual é o seu problema hoje. De que está no patamar dessa montanha. É uma dívida, é uma doença, um problema no casamento. Qual é a situação? Pela fé. Porque as coisas bobas as que funcionam. Já percebeu isso? Todas as coisas que parecem pequenas, insignificantes, é aquilo que Deus usa.
As pessoas desprezadas é o que Deus escolhe. As sementes que são jogadas em lugares que parece que não vai, é lá que nasce. Parece que não vai acontecer, e lá. E talvez um ato de fé de você declarar e falar e colocar você nessa situação, o nome desta montanha e o seu nome no lugar de Zorobabel, Deus pode estar nesse momento já aplainando e fazendo desse problema uma planície. E é isso que eu peguei para a minha vida. É interessante que hoje eu estava lendo ainda, acho que, se eu não estou enganado, Provérbios 21, 31. O homem prepara o cavalo, mas quem dá a vitória é Deus. Você pode preparar o cavalo, você pode ter muitos diplomas, muitos contatos, muita experiência. Você pode ter todas as técnicas, todos os cursos. Você pode ter a melhor empresa, os melhores funcionários, mas quem dá a vitória é Deus. E isso não quer dizer que você não deve se preparar, muito pelo contrário, você deve se preparar. Faça tudo e depois fique firme. Isso não te exclui a preparação. Não adianta eu vir aqui simplesmente porque eu tenho fé e eu vou falar nada com nada aqui dentro, aqui em cima do altar. Eu simplesmente entendi que o Senhor tem um projeto comigo. Eu simplesmente entendi que o Senhor tem um projeto com cada um. A questão é, eu vou ocupar este lugar ou não? Eu vou colocar a montanha pela fé já como uma planície ou não? Porque aqui o Senhor diz, quem você pensa que é a montanha majestosa diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos. Repita comigo, Deus abençoe. Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. As suas mãos vai colocar o fundamento neste templo. E você vai terminar aquilo que você começou. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele não se esqueceu de você. É interessante que, se nós pegarmos desde o tempo lá de São José do Rio Preto, a tudo que foi construído de lá para cá. Nós estávamos na semana passada lá em Kissimmee, em Orlando. Parece que é tudo um sonho, até acontecer. Simplesmente a fé, somente pela fé, em cima de uma palavra, sem atitude, é uma palavra como o fariseu. Eles tinham palavra, mas não tinham poder. Eles tinham uma palavra, mas não extraíam poder desta palavra. O fato é que você precisa sim colocar o cajado na água para ele abrir, para esse mar abrir. Tem a nossa, tem a minha atitude e tem as obras minhas e as obras de Deus. E quando você vê tudo lá sendo já construído, as coisas acontecendo, parecendo impossível, não tem como você se emocionar. É impossível. Porque aquilo é impossível acontecer. Mas acontece. Porque eu estou clamando ao Deus do impossível. Eu estou clamando ao Deus do sobrenatural, o Deus que não está ligado ao tempo, não está ligado a pessoas. É um Deus que está ligado em fé. Quando você pratica a sua fé, você agrada a Deus. E a Bíblia diz, as mãos de Zorobabel colocarão o fundamento deste templo, suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou
a vocês. Você sabe de uma coisa? Que a maioria das pessoas não conseguem terminar. Eu vi ontem um vídeo que eu achei interessante. Colocaram uma tartaruga e colocaram um coelho. O coelho, antes de colocar, ele ia assim, ó. Aquelas petinhas, né? Estava lá correndo. Quando você colocou, ele acelerou e depois parou. E a tartaruga foi lá, devagarzinho, até o final, focada no seu tempo, e ela venceu a corrida. É interessante isso. Que o disciplinado, ele sempre vai estar na frente. Uma pessoa focada no seu tempo, estabelecendo um passo de cada vez, ele sempre estará à frente. O problema é que muitas pessoas, elas começam e não terminam. Muitas pessoas, através de pensamentos, sentimentos, começam a olhar para o boleto, começam a olhar para os filhos, começam a olhar para muitas coisas dentro de casa e começa a tomar o seu coração. E sabe o que acontece? Despreza as coisas que não é para ser desprezadas. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Coloca na NTLH para mim, a partir do 6, aqui. Aqueles que desprezam as pequenas coisas, os pequenos começos, as pequenas oportunidades, os pequenos versículos, os pequenos capítulos, os pequenos programas, os pequenos devocionais, as pequenas direções, as pequenas experiências. Você acha que a sua experiência não é o melhor professor da tua vida? Quando você está vendo que está tudo dando errado, começa a quebrar tudo, começa a dar problema em tudo, você não está vendo que alguma coisa está te ensinando? Parece uma coisa pequena, mas daqui a pouco ela pode se tornar uma coisa grande. Parece algo que é inofensível, parece que é algo normal. Algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Eu lembro, há uns 15 anos atrás, um pouco menos, acho que uns 12 anos atrás, lá na Celso Garcia, meu carro estava parado, e o membro foi dar ré, e ele bateu no meu carro. Eu lembro como se fosse hoje, que lá nunca mais esqueci. Eu fui lá, né, comentando depois ali com a bispa, eu falei assim, não, mas podia ter acontecido com qualquer outra pessoa, mas não foi com você. Não é interessante isso? Sim ou não, pessoal? Não é interessante que nada é desperdiçado? Que não existe coincidência? Que o Senhor vai usar as coisas que parecem insignificantes, as coisas que parecem que não têm sentido, parece que é normal, para simplesmente relativizar um grito que Deus está dando na sua vida. Deus não quer te machucar. Deus não quer deixar você nessa situação. Mas ela foi a única maneira que Ele encontrou para trabalhar o seu caráter. A única forma é nos lugares que a gente não quer. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus: o Senhor não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer. Não será por meio de um poderoso exército. Já parou para pensar? Qual é a situação que parece que você precisa de um exército para resolver? Parece que é impossível você resolver. Quem tem uma batalha que parece que somente com um exército você vai conseguir resolver isso? Vamos lá, sinceridade. Nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder, repita comigo, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu. Continua, com força agora. O Senhor Todo-Poderoso, quem está falando? Mas não será
de uma outra maneira se não for pelo poder do Espírito, porque quem está falando isso para você é o Senhor, o Todo-Poderoso. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar: que beleza! Que beleza! Vira para essa pessoa do seu lado e fala: que beleza! Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está mandando você falar: que beleza! Porque pela fé, você já está vivendo o tempo mais belo da sua vida. O tempo sem montanhas majestosas, mas essas montanhas já viraram pela fé planícies. O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse, Zorobabel pôs o alicerce deste templo e ele mesmo vai terminar a construção. Você que começou. Deus te escolheu, você viu lá em Ageu. Deus te escolheu. Você é um escolhido. E ele mesmo, Zorobabel, pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Parece que a gente não vai terminar com todos os nossos planos, com todos os nossos projetos, com toda a vitória, com tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas vai terminar. Ele vai terminar o que começou. Quando isso acontecer, o povo saberá: eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar com eles, para testemunhar aquilo que Deus, através do Espírito dele, te deu a vitória. E os que não deram valor a um começo tão humilde, pega este começo e você analisa por um momento. Qual é a área da sua vida que você ainda está desprezando? Ontem eu peguei, depois do culto das 3, eu fiquei ali na minha sala e fui digitando um monte de coisa e fui colocando um dia, eu fui colocando vários, toda a minha semana, na parede, horário por horário, hora em hora, lugar em lugar. Eu fiz todo um cronograma, mas detalhado do detalhe, inclusive devocional, o livro que eu tinha que ler. Eu fiz assim uma regra. Eu era a pessoa que não gostava muito de estar exatamente horário disso. Eu coloquei, meu Deus, se isso aqui que está faltando, eu vou dar isso aqui. Se esse detalhe do detalhe é o fio do cabelo, se é o detalhe do detalhe que está faltando, eu vou dar o detalhe do detalhe. Eu falei, vai ser assim, então eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou cumprir as ordens mais simples que por um tempo eu até achava que era insignificante. Coisinhas pequenas que eu já fazia, mas eu fazia no meu tempo, mas eu preciso colocar um horário. Deus quer que você estabeleça Ele em horários. Deus quer que você coloque Ele na sua agenda como se você tivesse uma reunião com Ele. E ali naquele momento você vai colocar até no modo avião seu celular, ou não perturbe, porque aquele momento é de Deus. Nada e nem ninguém pode tirar esse momento que você separou ao Senhor. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que vê tudo o que se passa no mundo inteiro. Nós vamos terminar. E você precisa acreditar que o Senhor vai te dar graça e poder para terminar. Essa palavra você tem que ouvir várias vezes, você tem que pegar esse culto e meditar nessa palavra, porque isso aqui é uma mensagem que o Senhor já está nos dando, está nos avisando. Ele vai terminar. Para de tentar na força do braço.
Para de achar que vai precisar de um exército, de não sei o quê, de coisas que estão além daquilo que Deus disse que você precisa. Você não precisa da espada, do colete, do capacete, do escudo. Você precisa de 5 pedrinhas. Essas pedrinhas que você acha que já está disponível. Não é uma espada, é uma queixada de jumento. Coisas que parecem que não vão fazer diferença, que parece que não foi feito ou criado para isso. Tem coisas que a gente olha e fala, meu Deus, é isso aqui mesmo que o Senhor vai usar? Quem já se questionou e, pensou, e parou, e até mesmo questionou a Deus, Deus, é isso mesmo que você quer usar? Quem já teve essa experiência de falar, meu Deus, essa área é minha? O Senhor está escolhendo esta área, a área que é mais frágil na minha vida, é esta área mesmo que o Senhor quer usar? Sim! A área pequena, a área insignificante, as coisas desprezadas pelo mundo que o Senhor quer usar. Você não pode mais ouvir a voz da intimidação. Você não pode mais acreditar que não é para você. Deus tem um projeto grande na sua vida. Deus te escolheu desde o ventre. Deus tem projetos para o reino e Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua família, Ele quer usar a sua geração. Nós precisamos acreditar, não é uma coincidência, não é mais uma palavra, é uma resposta que eu vim buscar nessa noite, nessa segunda-feira, dia 30 de setembro. Ele vai fazer, e eu creio nisso. A palavra do Senhor está nos mostrando claramente, não desanime, não desça mais ao coração palavras, pensamentos, situações que vêm para derrubar você. Não, você não pode mais ser guiado por sentimentos. Quando Jesus ele orou, ele estava orando no Getsemane, e a Bíblia diz que ele estava angustiado. E Deus enviou um anjo para fortalecê-lo. Depois você lê lá. E ele saiu de lá, foi pegar e ver mandar, chegou lá, os discípulos estavam dormindo. Dormindo e tomados por tristeza, ele disse, levantem-se e vão orar para que vocês não caiam em tentação. Porque quando nós estamos sonolentos na nossa vida espiritual, nós somos tomados por tristeza. E a tristeza gera sentimentos, esses sentimentos geram tentação. E é por isso que muitos não estão percebendo que os sentimentos estão fazendo você cair. Os sentimentos, a aflição, a ansiedade. Lance sobre, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu desespero, toda a sua inquietação. Repita comigo, porque Deus tem cuidado de mim. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Muitos são as aflições do justo. Repita comigo, mas o Senhor o livra de todas. E é isso que você precisa acreditar. Você sai daqui revigorado, renovado, avivado nessa noite. Tudo faz parte de um plano maior, confia e creia que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Agradeça ao nosso Pai, porque Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ontem nós falamos ainda sobre a ostentação. Não busque os seus valores, os seus princípios, a sua identidade está ligado com aquilo que você tem. Nós estamos numa reunião voltada
direcionada a esta área. Mas antes vem o seu relacionamento com Deus, porque nós cremos, nós pregamos isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não sei como você chegou nessa noite, mas eu tenho certeza que a palavra foi para você. Essa palavra é para te garantir que você não vai terminar o ano igual dos anos anteriores. Esse problema não vai sucumbir. Essa situação no seu casamento, essa dívida que parece impagável, esse nome sujo, essa situação que está tirando a tua paz, está tirando a tua alegria, está até roubando o teu sono. Quantos não estão conseguindo dormir há muito tempo? Porque está vendo que as coisas não estão andando, mas espera aí. O que Deus está falando para você? Porque o Senhor está gritando. O que ele está voltado à lapidação do seu caráter, o que não está lapidado, o que não está moldado, o que ainda não passou pelo fogo. Precisa passar pelo fogo muitas obras aqui. Porque muitas vezes nós estamos realizando obras e nossas obras estão sendo queimadas porque eu não estou entendendo que a minha intenção e motivação está errada. Tire e mude a sua intenção e motivação. Deus tem projetos grandes para todos nós. E eu acredito nesses projetos. Eu acredito que você faz parte desses projetos. Tome uma decisão na noite desta segunda-feira. Você estará alinhado, se alinhando com estes projetos. Você não vai mais duvidar. Olha, por muito tempo, eu demorei para entender que pela falta do conhecimento o nosso povo perece. E muitas vezes a gente vive na prática isso. Porque chegam situações, chegam problemas, chegam vozes. E muitas vezes a gente quer, na força do braço, não acreditar nisso. Mas você não consegue rebater uma mentira sem uma verdade. Muitos ainda utilizam da técnica de cheio de problema, eu vou dormir. E o tempo, quanto mais eu durmo, mais eu fico longe do problema. Então a pessoa só quer ficar na cama. Ela só quer dormir. Ela se envolve no cobertor. Ela se envolve. Mas Davi ontem, ou melhor, a bispa ontem ainda disse sobre Salmo 27. Deus é minha luz e a minha salvação, e de quem temerei? Ainda que um exército se levante. Ele disse que somente uma coisa eu peço, que eu possa estar na sua casa. Uma coisa, que eu possa buscar a sua face. E se você não busca a face de Deus e não se envolve com aquilo que é certo, com as verdades que é provenientes da palavra de Deus, você não consegue rebater essas mentiras. Porque muitos ainda estão com a mente dividida, e a Bíblia nos ensina, não pense que receberás alguma coisa, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Pare de ser instável. Não tenha mais a mente dividida. Tenha a mente por inteira no Senhor. Se envolva com o Senhor, porque quanto mais você se envolve sem a dificuldade, no momento da dificuldade você vai ter as ferramentas, a provisão necessária para rebater a seca.
no momento da bonança, no momento do seu melhor momento, você precisa estabelecer as verdades do Senhor. Porque no momento do teste, porque o teste vai chegar. O teste vai chegar. E o Senhor não te ensina para você falar com a montanha, ou melhor, falar da montanha, mas falar com a montanha. Você não fala do problema, você fala com o problema. Porque o Senhor vai te entregar um problema, isso não é praga, isso é o modo de Deus trabalhar. E quando você entende o modo de Deus trabalhar, você pega e você lê toda a história, lê a história de Paulo. Meu Deus do céu, olha tanta coisa que aquele homem passou e ele continuava vivo, pregando o Evangelho, feliz, prisioneiro de Cristo. Porque ninguém colocou Jesus na cruz, Ele se entregou por nós. Então se envolva com a verdade, se envolva com a palavra, se encha da palavra, toma uma decisão hoje. As ordens simples, as pequenas coisas vão determinar as grandes coisas na minha vida. Faça esse voto com o Senhor. Faça nesse momento. Às vezes você está aí, ainda vivendo uma vida indisciplinada, e parece assim que, por onde eu começo? Começa como eu comecei, pegando um papel, uma caneta, e colocando horários, e decidindo, eu vou cumprir aquilo que eu coloco, e Deus vai me dar graça. E aquilo me deu uma força para cumprir. Eu até imprimi o papel, eu fico andando com esse papel, olhando, o que eu vou fazer agora, e daí tem uns problemas tal, e tem alguma situação para eu resolver, e aí eu resolvo, mas eu estou ligado àquilo que eu preciso cumprir. Eu não posso substituir o meu cronograma, porque eu estarei desrespeitando ele, eu estarei dando uma brecha, uma rachadura para voltar a um tempo que o Senhor quer nos tirar. O Senhor quer elevar o seu nível. Eleve o seu nível nessa noite dessa segunda-feira. Coloque e se determine a fazer. Mostra para Deus que Ele é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Ele não está na sua vida, Ele é a sua vida. É isso que Ele precisa saber. Decida hoje, nesse momento. Hoje você vai sair daqui com a certeza, eu vou cumprir as ordens simples. Eu vou ser fiel às pequenas coisas e Deus vai me dar a resposta, porque eu dei o primeiro passo. Como um ato profético, eu dei o primeiro passo. E pode ter certeza do que eu estou falando. Parece até, e o diabo quer colocar na mente de muitos aqui, que você não vai conseguir. Você está pensando, meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir realizar? O Senhor só te responde, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Você vai ver uma fluidez maior. Você vai ver uma graça maior. Você vai ver uma paz no meio da dificuldade. Você vai estar dormindo, descansando, como nós vemos Jesus descansando em meio à tempestade. É a paz. É a paz que vem do Senhor. Fale com Deus nesse momento. Tome decisões hoje aqui. Faça uma aliança nova com Ele. Faça um voto novo. Deus, Ele quer que você se alinhe com Ele. Entenda que Ele vai te ajudar a cumprir. Você vai conseguir terminar este ano como o melhor ano da sua vida. Cumpra as pequenas coisas, as pequenas atitudes, as ordens menores que parecem que não vão mudar a sua vida. E está lá o ponto de virada. Fala com Deus nesse momento. As portas vão se abrir se eu acreditar.
Fale com Deus. E decida hoje. Acabou o tempo de mentiras. Eu não vou mais ouvir essas vozes. E eu quero que você neste momento se levante espiritualmente, como a autoridade que você é, tomando posse do poder que Deus já te entregou, e expulse todo espírito imundo, todas as vozes que se levantaram para destruir a tua vida, atrasar os projetos, os planos que Deus tem com você, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós ordenamos, meu Pai, neste momento, que todo espírito que estava enraizado há muito tempo, meu Deus, todo demônio que colocou na mente dela que ela iria cair, ela iria se sabotar, ela não vai conseguir, ela não vai terminar. As portas estão fechadas, tudo está dando errado. Todas as mentiras que estão tomando o coração, que está tomando a mente dela, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. E pela fé, declara: eu vou conseguir, tudo nas minhas mãos vai andar, eu sou poderoso, eu sou abençoado, abençoada, eu já estou curado, eu já estou livre, eu já estou vivendo restaurações, os meus filhos são uma bênção, o meu trabalho está prosperando, os contratos estão sendo fechados, a minha carteira está assinada, esse negócio já deu certo, esse processo na justiça já saiu, esse inventário já saiu, as sentenças já estão sendo dadas pela fé, favoravelmente para mim, para minha família, para minha empresa. Declara o meu casamento abençoado, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu declaro uma restauração no meu casamento, eu derrubo por terra hoje toda briga, divisão, contenda, imoralidades, vícios dentro desse relacionamento. Hoje eu coloco um basta, eu dou um ponto final. A partir de hoje, o meu leito é santo, o meu casamento é santo, eu sou feliz, meus filhos são felizes, são inteligentes, são saudáveis, são os melhores na escola, são destaque para onde vão, todos enxergam Deus, Deus se revela nos meus filhos, Deus se revela na minha vida, na minha família. Eu sou um grande homem sacerdote, eu pela fé, diga pela fé, eu sou a maior coluna, pilar, mantenedor do reino de Deus. Hoje portas estão se abrindo, contratos estão sendo fechados, cargos estão sendo criados para me favorecer. Pela fé, o justo está tomando o lugar do ímpio. Pela fé o Senhor está fazendo você crescer. Pela fé as portas estão sendo abertas. Enxergue pela fé o Senhor abrindo essas portas. Não, você precisa acreditar. Não aceite sair daqui. Você está vibrando, feliz, confiante no Senhor, que Ele vai fazer. Talvez é o maior teste da sua vida. É interessante quando acabou o vinho o primeiro milagre de Jesus, naquela festa de casamento. Maria virou para Jesus, ele disse que não chegara o meu tempo.
E ali, vindo do próprio Deus, muitos não estão entendendo o teste, porque vai ser pela fé, e ela disse, faça tudo o que Ele mandar, e aquela festa não acabou, aquilo não acabou. Quantas vezes nós vemos o Senhor testando a sua fé? Sabe que hoje o Senhor está testando a sua fé? Muitas vezes você está enxergando um problema como um problema e não entende que esse problema é um teste. É para te fortalecer. É para fazer você romper. É para hoje páginas serem viradas na tua vida. É para você a partir de hoje decidir, o seu caráter é do Senhor. A minha mente é de Cristo. O meu caráter é de Cristo. Declara, o meu caráter é de Cristo. A minha mente é de Cristo. A minha identidade está forjada em Cristo Jesus. O Senhor tem coisas grandes para mim. Eu acredito que pela fé eu já passei por estes testes. Sim, meu Deus. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor hoje, meu Pai, está renovando mentes. Hoje, meu Pai, o Senhor está levantando muitas pessoas aqui, meu Deus. Está mostrando, meu Deus, que nada acabou, muito pelo contrário. Meu Deus, quando nós vemos Elias fazendo o teste, desafiando os profetas de Baal e de Azerá, você vê aqueles profetas gritando, dançando, se cortando. Eu quero que você somente ouça o que eu estou falando nesse momento. Você vê aqueles profetas da manhã até o meio-dia, se cortando, dançando, se machucando, gritando, fazendo de tudo. E fogo não caiu. Tanto que o próprio Elias começou a zombar. Ele é um Deus, talvez está meditando, talvez está dormindo, talvez está trabalhando, talvez ele viajou. Você vê a maneira que ele colocava isso. Uma pessoa confiante. E quando chegou a vez dele, ele mandou: povo, se aproxime. Ele restaurou o altar. Ele mandou colocar água em tudo. Ele fez uma valeta. E no momento que ele orou, o fogo dos céus desceu. Aquilo foi consumido por uma graça, sem força, sem cortes. Muitas vezes nós estamos nos cortando, nos machucando, nos ferindo para que fogo desça. E não precisa de nada disso. É pela fé, é pela graça. É por uma ordem simples, por uma disciplina diária. É se relacionar e se aliançar com Deus de maneira simples, íntima, dentro do seu quarto, fechando a sua porta. E lá Ele vai gerar galardão na sua vida. E quando ele terminou, desceu, matou os profetas. Ele disse para Acabe: vai comer e vai beber, porque a tempestade vai chegar. Ele subiu, colocou a cabeça no meio das pernas e mandava o servo ir 7 vezes. E na 7ª vez, ele viu uma nuvenzinha subindo. A nuvenzinha estava subindo. E ele disse, o servo: tem uma nuvenzinha lá do alto mar que está subindo. E ele falou: corra, porque a tempestade vem e vai vindo, e vai vir forte. Quando nós acreditamos na nuvenzinha, ela se torna uma grande tempestade. Muitas vezes, nós estamos olhando e
e olha para o lado e fala, meu Deus, eu não tenho nada, eu só tenho esse pouco de azeite, eu só tenho esse pouco de farinha, esse pouco de azeite, eu não tenho nada, eu só tenho esses 5 pães e 2 peixinhos, eu não tenho nada. Tudo que você tem é muito mais do que suficiente para alimentar uma nação e para uma tempestade cair. É muito mais. Simplesmente se você sair da sua casa e você ir buscar os gravetos, você vai encontrar o profeta e a vasilha, o azeite não acaba e nem a farinha. Vai continuar te alimentando por muitos anos. Simplesmente quando você crê que Deus faz o muito com pouco, não é o tamanho de uma pedra, de um mármore, ou de um penhasco, ou de uma montanha que Deus pode mover outra montanha, é do tamanho de um grão de mostarda. O tamanho de um grão de mostarda é o que move montanhas. Quem é você, montanha majestosa? Farei com Zorobabel, através de Zorobabel, essa montanha virar uma planície. E decida hoje, pela fé, essa montanha virando uma planície na sua vida. Decida hoje acreditar que esta sementinha move montanhas, que essa nuvenzinha vai gerar tempestade, que este pouco de azeite vai virar um empreendimento, um negócio. Não, Senhor, Ele tem muita coisa. Ele quer que você creia naquilo que Ele já te liberou pela fé. Decida crer nesse momento. E eu quero que você fale com o Senhor, que hoje você sai daqui com essa certeza, você vai crer. Meu Deus, você vai crer. Não, você vai crer. Ou você vai estar totalmente dentro, ou você vai estar totalmente fora. Porque aquele que tentou dividir um pouco de Deus e um pouco do mundo, é a história do Eutico que sentou na janela. Ele adormeceu e caiu e morreu. Ocupe o seu lugar. Esteja totalmente. Se joga. Que o Senhor vai realizar. Com isso que é pequeno, mas é suficiente. Quem olhou aquele rapaz franzino, entregador de queijo e pão, cuidador de ovelha, indo até o riacho pegando 5 pedras, todo mundo estava rindo, era a piada da vez, mas no final ele estava com uma cabeça segurando, porque não importa o que vão falar, importa o Deus que já disse, que já falou para você. Sempre vão querer te intimidar, mas saiba que muitos estão questionando, falando, porque não tem coragem de fazer, não tem coragem de se relacionar. E você é a pessoa mais corajosa que tem na sua casa, na sua geração, porque é você que decidiu não desprezar este culto, esta palavra, esta mensagem. Você está aqui, e é com você que Deus tem propósito. Ele sabe os desafios que você teve para chegar aqui hoje. E essas obras não serão esquecidas. Aquilo que você fez será contabilizado. Eu creio, meu Deus, e eu agradeço, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo nessa noite. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um, meu Deus, que está aqui. Peço, meu Deus, que o Senhor venha
responder à nossa fé. Esse é um ato de fé. Responda a nossa fé. Responda a nossa fé. Lembre-se de nós, meu Deus. O Senhor se lembrou de tantos, meu Deus. O Senhor se lembrou de tantas mulheres, meu Deus, que os úteros estavam secos. Meu Deus, nós sabemos que a primavera, meu Deus, não acabou, muito pelo contrário, acabou de começar. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor gosta da primavera. O Senhor, meu Pai, faz muitas coisas na primavera, e eu acredito, meu Pai, que nesta primavera nós iremos, meu Pai, engravidar de Isaques, meu Deus. Eu acredito, meu Deus, que será pela fé, eu creio que pela fé será o último ano de esterilidade, de sequidão, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para a direção onde que pela fé o Senhor já te entregou respostas, já abriu esta porta. Aponte, fale o nome e declare que será neste lugar. Fala o nome do cliente, fala o contrato, fala o nome do juiz, fala o nome do médico que diagnosticou, fala o nome do seu filho, fala o nome do seu marido, da sua esposa e declara se vai ser nessa casa, nessa empresa, neste negócio, declara que neste lugar, endereço tal, avenida, número, CEP, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está me favorecendo, o Senhor está abençoando a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha empresa, em o nome do Senhor Jesus. Declara pela fé, isso aqui já se resolveu, já aconteceu, essa casa já é minha, esta empresa, esse negócio eu vou trabalhar lá. Fala o nome, qual é o salário que você quer, fala o que você deseja, pela fé, já é seu, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Deus, a cada um, e peço, meu Deus, que cada oração que foi liberada, declarada, aquela palavra, a cada palavra, meu Deus, que foi solta no mundo espiritual, com seu destino, eu creio, meu Pai, na materialização, na concretização, na realização. Eu creio em respostas. Eu creio, meu Pai, que nós saímos daqui, meu Pai, com a certeza que o Senhor já fez. Meu Pai, que não será, meu Deus, por força, por violência, mas já está sendo, meu Pai, pelo poder do Espírito. O Senhor vai me ajudar a terminar. Meu Deus, o Senhor fala que vai ser pela graça, pelo Teu Espírito. O Senhor fala para não sentir. Meu Pai, em 4 versículos o Senhor nos ensina a viver. Meu Pai, em 4 versículos o Senhor nos ensina, meu Pai, a mensagem maior para a nossa vida, que não será por força nem por violência, mas vai ser pelo poder do Espírito. O outro versículo o Senhor diz, que montanha é essa? Essa montanha, pela fé, já vira uma planície. O Senhor nos ensina que eu devo terminar tudo que eu começo, porque aquele que começou, aquele que vai terminar. E o Senhor nos ensina, não despreze os pequenos começos. O Senhor ensina tudo nesses 4 versículos. Meu Pai, essas liberações dada para Zorobabel, dada para Fernando, fala seu nome, esta é a palavra, é a mensagem liberada para fulano, fala o teu nome, esta é para mim, o Senhor já me escolheu, Ele me ungiu e Ele me selou com o seu anel, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra, obrigado, meu Pai, por essa mensagem.
Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.